Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 597 e minguando até 693 dias, 3 de agosto de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas. E deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 597, Os 4 planos espirituais das palavras, parte 65, o poder relativo dos cosmos, ok? Eu decidi fazer esse blog, né, gravar esses 10 últimos blogs com esse subtítulo, O Poder Relativo dos Cosmos, para que a gente possa compreender, ter uma visão nessa relatividade dos cosmos, entendendo que os cosmos são aquelas energias que nós produzimos com as nossas expressões, certo? Às vezes você, dependendo da onde você estiver, você pode ficar mais aliviado, entendendo que, né, Deus está no controle de tudo, gerando essa presença, né, porque a presença de Deus em si, ela dá para nós uma tranquilidade, um conforto, ao contrário daquilo que as pessoas vêm produzindo uma energia negativa para um e o outro sobre ameaça de ameaça física sobre esse corpo emocional, então as pessoas ficam amedrontadas e esse medo ele próprio gera energia, as pessoas criam uma ofensiva sobre esses pensamentos de se proteger e acaba se comprometendo todos os cosmos, todas as energias por medo ou por qualquer outras formas, né? O medo ele trata muito daquilo que nós sentimos, né, e de uma forma negativa, sem confiança no seu parceiro, sem confiança em Deus, então vocês começam a gerar essas energias negativas, ok? Existem outras formas de relacionamento, outros tipos de energia, certo? Vai depender muito do ambiente, como vocês estão relacionando o tempo, né, de várias formas, de várias coisas, tem várias formas de você entender essas formas, essa energia negativa, ok? Isso é uma das explicações que eu tenho, são as mais comuns que tem dentro da sociedade, ok? Entenda isso. Eu sempre coloco na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês tenham essa praticidade de estar acompanhando o blog diário. E também deixo na descrição uma abertura desse título, Os 4 planos espirituais das palavras, e também deixo uma referência desse título para que vocês possam estar acompanhando, né? O poder, sobre o subtítulo, eu deixo a abertura do poder relativo dos cosmos, para que você quiser, falar assim, eu quero saber como que começou esse poder relativo dos cosmos, que está muito interessante. Aí você volta a Deus do início, trabalha esses 10 últimos blogs diários,
Na descrição vai estar lá o princípio, o primeiro blog, a abertura desses 10 títulos. Eu tenho por hábito trabalhar as aberturas dos títulos e fazer essa ideia de relacionar isso, né, em vossas consciências com praticidade. Faço isso tudo dentro da descrição. Tudo que eu estou mostrando aqui, estou falando da descrição, eu tenho por hábito repetir isso em sequência, certo? Entenda isso. Eu também vou deixar por último um blog que é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito gravar 4 blogs diários por dia, né? Isso faz com que eu grave 2 horas, né? Já que eu tenho 30 minutos para gravar cada blog diários, ou mais, né? Ou mais ou menos, não exatamente, mas aí eu faço a leitura dos 4 últimos blogs, né? Que eu tiver fazendo a expressão livre, aí eu deixo essa leitura corrida nos 4 últimos blogs. Todos os 4 blogs, em 4 blogs eu faço leitura corrida. Em 4 blogs eu faço uma referência de um blog com a leitura corrida. Deixo por último na descrição. Eu sempre repito essas formas de descrição para que vocês tenham praticidade, para que você não fique confuso, para saber como que eu estou relacionando isso dentro do blog diário. Entenda isso. Então, entendendo tudo isso, vamos fazer a expressão livre, né? A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo essa relatividade, relacionando isso sobre uma coisa e outra, certo? Quando a gente falamos da sociedade em si, nós já está falando desses cosmos, né? Esses cosmos, ele pode ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Existem várias formas de você estar entendendo a relatividade dos corpos. Por exemplo, você for relacionar corpo a corpo, você relaciona uma espírito, uma consciência para a pessoa, e a pessoa relaciona uma consciência para você. Ela faz essa transação espiritual entre os seus 2 corpos emocionais, entre o seu corpo emocional e o outro corpo emocional. Essa é a forma mais correta de você relacionar, entendendo que a espiritualidade é uma ponte entre um corpo e outro, ok? E aí existe essa ideia de você relacionar o seu corpo ao tempo. Quando você relaciona o seu corpo direto ao tempo, você pode relacionar os seus planos objetivos. Os planos objetivos são tudo cálculo sobre o tempo, sobre aquilo que você está produzindo aqui por fora. Ele vem com a ideia junto com os cosmos, certo? Junto com aquilo que você está produzindo, porque em determinada situação, se você cometer erro aqui, pelo aquilo que você esteja produzindo, você vai absorver uma negação aqui da presença desse corpo. Esse corpo presente, ele vai começar a ficar negado e ele vai começar a entrar em crise por uma forma que você esteja relacionando equivocadamente outros corpos, ok? Entenda isso. Essas são as formas mais comuns de relacionamento, né? E tem aquela forma de casamento conjugal, de você relacionar casamento conjugal, você tem uma consciência espiritual do marido com o corpo emocional da esposa, certo? Ela vai, né? A esposa se permite para o marido se permite para a esposa. Ambos têm as suas formas de seus corpos emocionais, mas eles olham os mesmos sentidos, eles se conectam aos mesmos sentidos. Por exemplo, como que funciona isso? Às vezes você está dentro de uma família, né? Então você tem ali um ambiente, e esse ambiente vai representar a consciência do marido, certo? E a esposa às vezes tem que estar olhando para essa ideia espiritual, e essa ideia que seja espiritual tem que estar olhando para a sua esposa, o corpo emocional da esposa, para que ambos não entrem em conflito pelos atos emocionais, porque atos emocionais é tudo que a gente pode dizer sexo oposto, por exemplo, tudo que for oposto, ela vai ficar negado por essa mesma emoção, ok? A outra forma que você tem de relacionamento são você relacionar, por exemplo, você está dentro de uma empresa, você trabalha para produzir para aquela empresa vai representar um ambiente. Todos aqueles funcionários, ele vai estar sendo produtivo para a empresa, representando uma empresa, representando um ambiente, assim, quase igual a ideia da família, só que a família, ela tem mais intimidade, a empresa você já vai relacionar direto às coisas que você está produzindo, certo?
depois do seu corpo, aquelas produtividades que você está produzindo depois do seu corpo, certo? Aqui, quando a gente temos um corpo presente, a gente já falamos de coisa íntima, certo? Pode falar de família e tudo. Então, tudo que você produzir aqui, você vai receber a recompensa aqui no seu corpo presente para você relacionar a pessoa a quem você ama, uma intimidade a outras pessoas. Esse dinheiro vai representar o recurso financeiro da família. Vamos entender dessa forma, ok? Vamos então, entendendo tudo que fora dito, né, e fazendo essa ideia, mostrando para vocês o que que é o que que é expressão livre, como funciona. Vamos fazer a leitura deste contexto e vamos ler ela e fazer a leitura por parte, e vamos relacionar isso em nossas consciências de uma forma expressiva, com a expressão livre. Se vocês não viram o blog anterior, acompanhe o blog que é anterior a esse, o blog de 596, está na descrição do vídeo, é o primeiro vídeo, ok? Certo? Faça isso por você mesmo, certo? Por consideração, para que você possa deixar de ser essa vítima social. Vamos então para a leitura, ok? Vamos lá. A diferença de um para o outro explica o que for relativo do corpo, e que seja relativo o corpo emocional no tempo desta relação, e considerando a relação correta entre um corpo e outro. O cosmo energético da fonte manifesta o que é, na realidade, de se expor a outro corpo. E depois de manifesto, ele não relaciona dependência, e sim uma relação entre um corpo e outro, pois isto é, da fonte que manifesta, e não uma dependência de ser alguém a quem esta fonte não é. A fonte mina energia positiva, independentemente do tempo da relatividade do corpo que esteja relacionando esta fonte no tempo, pois tudo que é consciência jorra para a vida eterna, e não se fadiga e nem educa outro corpo. Porém, este mesmo tem a consciência de ser educado por si só, podendo mudar a atmosfera dos cosmos, mas a si mesmo não muda. Isto significa que esta fonte é relativo do corpo, sendo o corpo é relativo do tempo. Isto explica o cosmo bom, e que é relativo da fonte. Porém, o cosmo ruim vai relacionar este corpo emocional e vai mentir sobre esta fonte a fim de ter vantagem a qualquer custo, e dando uma relação com outro corpo emocional, dependendo e mudando a forma de relacionar. Vamos então para a parte desse contexto, vamos trabalhar ele por parte. Esse contexto, ele explica muitas coisas, vamos pegar a parte dele, vamos fazer uma leitura e vamos nos expressar, fazer uma mediação sobre aquilo que é formação de Cristo, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos então para a expressão livre. A diferença de um para o outro explica o que for relativo do corpo. Né? Se vocês não viram o blog anterior, vocês têm que ver, porque eles estão muito agarrados a esse blog diário, né? Eu parei dizendo o seguinte, né? Não tem relatividade, e sim uma criação de seu próprio padrão, explicando o que você quer de outro corpo emocional e que você não quer deste outro corpo emocional, relacionando julgamentos e elogios obsessivos sem conhecer a sua vítima. O blog anterior eu tenho dito tudo como a gente relaciona um espírito de criação. O espírito de criação é aquela ideia emocionais que a gente relaciona ao desejo a outras pessoas, certo? Eu vejo hoje na sociedade muita gente querendo sentir o que o outro sente. Às vezes as pessoas colocam, né, no lugar de uma pessoa e começa a propagar essa falsidade no seu corpo, absorvendo uma pena. Ou seja, quando você tem pena de uma pessoa que já se foi,
você não tem uma relatividade, você tem uma emoção negada daquilo que você queria viver de outra pessoa, você está absorvendo uma coisa que é sua, é os seus sentimentos. Às vezes, as pessoas, elas querem trazer uma coisa, sei lá, do passado para relacionar no presente com uma emoção de outro corpo, com a ideia de outro corpo. Assim como todos os corpos inconscientes fizeram com Emmanuel, né? Trouxe aquela ideia sobre um ato emocional, não entendeu a espiritualidade de Deus e começou a propagar a falsidade, criando coisas para o seu relacionamento social, né? Coisas que eles pensam ser bom, mas não é bom, certo? Não é bom, ok? Entenda isso. A diferença de um corpo e outro explica o que for relativo do corpo, né? O que for relativo do corpo. A diferença é isso. Eu tenho uma forma de pensar, o outro corpo também tem a sua forma de pensar. E que seja relativa ao corpo emocional no tempo desta relação, certo? Ou seja, no momento agora, eu tenho dois corpos presentes. Eu penso de uma forma e esse outro corpo pensa de outra forma. Vê que eu entendendo que nós não temos possibilidade de dar certo em nossos relacionamentos, aí que nós vamos ter possibilidade de dar certo. Por que que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas que ouve o que o outro pense e o outro pensa, e o outro fala, o outro pensa, o outro fala e eu penso sobre aquilo, então eu faço uma relatividade emocional. As pessoas, o que que eu quero dizer? As pessoas que são mais sinceras, mais exatas, que você acha que não vai dar certo, por exemplo, são as pessoas que têm mais probabilidade de dar certo. Por quê? Elas são relativo ou à consciência dela, e o tempo, ou ela é relativa a outro corpo, certo? Ela não se esconde de nada, então ela está dando uma relatividade, ok? Dizendo isso neste tempo de hoje, onde as pessoas relacionam várias coisas negadas, ou elogiam obsessivos, emocionais, né, fazendo aquela interação, né, você é isso, você é aquilo, tal, só para, às vezes, ele nem está entendendo nada que você está dizendo, mas eles confessam isso com a sua boca para que você atrai aquela pessoa, aquela consciência, aquele corpo emocional para você. Nem é uma consciência, é um corpo emocional. Ou seja, eles fazem relacionamento diretamente no corpo, certo? Diretamente no corpo. Quando você faz relacionamento diretamente no corpo, sem a consciência, você não consegue relacionar a ninguém. Entenda isso. E considerando a relação correta entre um corpo e outro, certo? Vamos entender isso. Vamos lá. Vamos ler tudo completo para a gente passar por outro contexto. A diferença de um para o outro explica o que for relativo do corpo e que seja relativo do corpo emocional, do tempo desta relação, considerando a relação correta entre um corpo e outro, ok? Se você é relativo do seu corpo emocional, você tem uma relatividade com o tempo, o outro corpo emocional quem você está relacionando tem uma relatividade do tempo, então eles têm uma consciência, certo? Que você pensa de uma forma e você pensa de uma forma e ele pensa de outra forma, né? Desrespeitando a respeito desses seus corpos emocionais, sabendo que esses corpos emocionais podem mudar de comportamento no tempo. Você entendeu que esse corpo emocional pode mudar de comportamento no tempo, você tem facilidade de entender o outro corpo emocional que está se movendo do seu lado. Mesmo que é interesse dele, você vai dizer, nossa, que pessoa sincera, né? Quer ficar rico, né? Quer ficar milionário. Isso é uma coisa dela, né? Se ela conseguir, tudo bem, né? Não, quando ela conseguir, beleza, né? A pessoa vai entender. Às vezes as pessoas ela faz de um desejo da pessoa uma coisa negativa para você, às vezes toma aquelas dores de outras pessoas, gerando complexidade, sei lá, ciúme, inveja, qualquer tipo de relacionamento emocional que você tem sobre esse seu corpo emocional vai ficar negado, tá? Certo daquilo que você está sentindo, você quer transferir isso, esse sentimento seu para outra pessoa, vai ser um espírito de criação. O blog anterior fala de todas as formas sobre o espírito de criação. Para que você dê continuidade, você tem que ver este blog que antecedem a esse, ok? Está na descrição do vídeo. O cosmo energético da fonte manifesta o que ele é na realidade de se expor a outro corpo. E depois de manifestar
Ele não relaciona dependência, e sim uma relação entre um corpo e outro. Olha só, eu tenho uma consciência interior, e quando eu manifesto aquilo que é meu, né, a minha consciência interior, eu manifesto isso para o meu exterior, eu vou dar uma relatividade do meu corpo com o tempo. Dando uma relatividade do meu corpo e o tempo, tudo que eu estiver manifestando vai pertencer a mim, a minha consciência. Se é a mim, eu não preciso relacionar dependência ao outro. Se for um plano objetivo, eu tenho que só trabalhar e ganhar o meu dinheiro, certo? A pessoa está duvidando de você, você nem precisa ouvir a opinião da pessoa, a dependência, não precisa relacionar dependência emocional sobre a opinião da pessoa. Você tem que fazer o que você tem que fazer e pronto. E tudo, quando se tratando de objetivo, vai explicar o quê? O cálculo matemático do tempo junto com aquilo que você estiver produzindo. É isso que vai, não é o outra pessoa que vai, você não vai dar certo, eu sei que tem lá, você é um pobre, você não é sábio, você não é isso, você não tem conhecimento, você não tem blá, 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 blá. Aí você entenda, você não tem que de relacionar essas dependência emocional a outro corpo, né? Que essa ideia que você está manifestando é sua, você não precisa relacionar a outra pessoa, ok? Entenda isso. Pois isto é da fonte, né? Da fonte é aquilo que você pensa. Isto é da fonte, pois isto é da fonte que manifesta e não uma dependência de ser alguém a quem esta fonte não é, né? Se eu entendi que aquela pessoa que está falando de mim não faz parte de mim, eu não tenho que relacionar, né, a minha dependência a ela emocionalmente, certo? Às vezes, o que que acontece? Existe, ideias dentro do relacionamento conjugal, né, que às vezes você, relaciona isso de uma forma, né, de outra, certo? Existe várias formas de você entender isso, de várias outras formas para que você possa entender isso, ok? A fonte mina energia positiva independentemente do tempo, da relatividade do corpo e que esteja relacionando esta fonte no tempo, né? Pois tudo que é consciência jorra para a vida eterna, né? Entenda isso? A fonte mina a energia positiva independentemente. Se você tem uma consciência em quem você é interior, você vai longe. Você tem consciência em quem você é, e você pode relacionar isso bem a qualquer pessoa e manifestar isso. Ah, eu não gosto, eu aceito, eu não aceito, tudo é isso. É um limite para você, entre você e o outro corpo, tudo é relacionável. Não significa que o não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Quando você, dependendo com a pessoa quem te fala um não, você se torna muito mais produtivo, certo? É como se estivesse unindo é, matéria, pressão, né, que forma o fogo. Matéria e pressão formam o fogo, por exemplo. Daquela ideia que você está se unificando, matéria e pressão, né, você fica exposto a uma consciência sobre daquilo que você possa ter consciência naquela ideia. Você tem uma junção dos dois, então você fica é, com a luz daquela, eh, daquela ideia que você se está misturando uma coisa com outra, entenda isso. É assim como, às vezes, para você montar um jarro, você tem que amassar um barro, colocar água, fazer aquela junção, aquela mistura, até que ela possa ter no ponto bom para você formar ali um jarro, né, de barro, e fazendo lisando até que eles fica se formando dentro daquilo que você está querendo produzir. Então, isso é a mesma coisa, você tem que entender que muitas das coisas que você recebe
recebe de outro corpo que você entenda que é negativo, às vezes não é negativo. É o seu caminho se abrindo para que você ganhe a sua consciência, a sua dependência e que você segue em frente com mais astuta, com mais dependência da sua própria consciência, você evoluindo isso, ok? Existe várias formas, certo, de você entender isso, que relaciona um corpo e outro, sobre aquilo que é coisa positiva para um é negativo para outro, aquilo que é negativo para outro é positivo para um. Fazendo essas relatividades, misturando uma coisa com a outra, você ganha uma luz daquilo que você está relacionando, certo? Desde que você tenha consciência em quem você é, naquilo que você, né, tem positividade. Então, você deixa de relacionar a dependência a outra pessoa para se conscientizar em si mesmo, ok? Então, entenda isso. Muitas coisas que vêm da sociedade que é negada, não é negada. Ela é uma coisa que você possa ganhar consciência, que você possa ser uma pessoa dependente, que você possa ser o que você é dentro, você manifesta isso fora com sua responsabilidade, com sua consciência, entendendo isso de todas as formas, ok? Pois tudo que é consciência jorra para a vida eterna e não se fadiga e nem educa outro corpo. Não se fadiga e nem educa outro corpo. Antes que eu leia a segunda parte do contexto, eu sempre gosto de parar ela por meio, para mim pegar aquilo que já tem da sociedade. O próprio contexto já diz isso, mas vamos dizer uma expressão livre sobre parte desse contexto. Olha só, pois tudo que é consciência jorra para a vida eterna e não se fadiga e nem educa outro corpo. Por que ele não educa outro corpo? Porque tudo é consciência. A forma que eu quero mudar a outra pessoa, se eu quero mudar a outra pessoa, eu tenho que mudar quem eu sou. E se eu mudo quem eu sou, eu deixo de ser uma origem. Então, nenhum corpo consegue educar o outro corpo. O que nós temos? Nós temos uma consciência dos cosmos e que nós gere uma energia positiva sobre esses cosmos e que ela se transforma por si só, com a sua própria consciência, entendendo o ambiente a qual ela está habitando e que possa dar uma segurança e que ela possa mover isso com a sua própria razão. Como que a gente entenda isso, que ninguém muda? Por exemplo, vamos supor que você tem um pai rico, e ele falou assim: eu vou pagar uma faculdade para você, mas eu quero que você faça a faculdade de medicina, né? Aí o pai determina isso para o filho chega lá todo desanimado, fala: poxa, faculdade de medicina, nunca passou isso pela minha cabeça, eu não gosto de medicina, eu nem sei como mexer com o corpo humano e tal, não quero. Ou seja, ele não tem essa consciência de desenvolver isso por si só, ele está fazendo uma coisa que é externa. E por mais que seja o pai dele, ele pode até formar: o meu pai está obrigando, ele vai pagar uma mesada para mim a mais, tal, tal, aí convenceu ele, foi, porque ele achou que vai ter um benefício sobre aquela determinação que o pai dele tem. Aí ele foi, aí ele chega dentro de um hospital, começa a maltratar os seus pacientes, né, fazer isso, tal, até que ele, né, faz alguma coisa errada e tal, aí então ele comete um crime no seu trabalho, então ele vai ter que pagar o processo. Então a vida dele foi toda, né, sei lá, perdeu a vida dele, né, do tempo, ele vai ser preso e tal, então ele não vai poder mais relacionar aquela liberdade, aquela consciência, porque ele está gerando cumplicidade sobre aquilo que outras pessoas determinaram para que ele possa fazer. Mas quando ele tem consciência e gosta de fazer o que ele gosta de fazer, gosta de apresentar o blog diário, fazer isso, então isso vai ser uma coisa mais tranquila, mais leve, mais suave, e ele não vai sentir essa carga pesada, porque ele está determinado com a sua consciência e está manifestado isso com a sua própria consciência. Não está pegando influência de um nem de outro, né? Faz isso que dá certo. Não, está tranquilo, né? Então é uma consciência que foi adaptada para essa razão e que esteja habitado no mesmo espaço de corpo e não recebeu influências, né, sobre outros corpos emocionais. Entenda isso. Pois tudo que é consciência jorra para a vida eterna e não fadiga e nem educa outro corpo, né? Não educa outro corpo, é bom vocês entenderem isso. Porém, este mesmo tem a consciência de ser educado por si só. Tenha consciência disso. Por quê?
Nós somos uma fonte espiritual, nós podemos explicar isso nesse quadro que eu formei ele. Nós somos da fonte, essa fonte aqui é uma. É uma vida que Deus deu para nós, né, para que nós possamos depender dessa atmosfera, desse oxigênio, de tudo. Aí nós ganhamos, nós estamos parte da fonte, nós temos uma atmosfera, uma outra consciência, a atmosfera relativa dos corpos, atmosfera relativa do corpo. O que é a atmosfera relativa do corpo? É aquilo que você é uma consciência espiritual para dar uma vida para esse corpo que é presente, entende? Para dar uma vida para este corpo presente. Entenda isso, é muito explicativo. O que eu quero dizer? Cada um no seu espaço, com a sua própria consciência, com aquela ideia de você estar conectado direto à fonte, então você não recebe influência exterior. Você não existe essa ideia de receber influência exterior. Não estou dizendo que isso, hoje em dia, se relacionar a essa dependência é ruim. No futuro, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa sincera, um mestre que te ensina as coisas corretas, direto, coloca você numa atmosfera boa, de os cosmos bons, né, que traz um ambiente para você, né, fazendo essas relatividades, então você pode relacionar essa dependência a essa pessoa. Se você confiou nele, relaciona a dependência a ele. Mas hoje em dia, onde que tudo é sociedade negativa, a melhor forma de você ter em viver é individualmente, sem relacionar dependência a outra pessoa. Ou seja, quando você relacionar também uma dependência a uma pessoa, você tem que entender que essa pessoa que é o mestre, ela tem, para ser uma pessoa de confiança, ela tem que ter conexão com a fonte, para que ela entenda e saiba passar isso de uma forma espiritual e não emocional, sobre aquilo que ele quer ser maior que Deus, aquilo que ele quer ser maior que o outro emocionalmente, representando essas ideias dos nossos corpos emocionais. Quando a gente representando essas ideias dos corpos emocionais, ele vai ser um espírito de criação, né? Entenda isso. Vamos voltar aqui, Deus do início, que eu parei. Vamos lá. Pois tudo que é consciência jorra para a vida eterna e não se fadiga e nem educa outro corpo, porém este mesmo tem a consciência de ser educado por si só, podendo mudar a atmosfera dos cosmos, mas a si mesmo ele não muda. Por quê? Por que a si mesmo ele não muda? Porque ele é uma consciência relativa do seu próprio corpo, ele é uma consciência relativa do seu próprio corpo, ele não é uma consciência relativa de outro corpo, ele é uma consciência relativa do seu próprio corpo. Ah, sim, posso ser relativa a outro corpo, mas Deus de que outro corpo se permita e eu permita no mesmo tempo. Se eu quero fazer planos objetivos, eu tenho que fazer cálculos sobre o tempo, sobre aquilo que eu quero produzir, e se eu estiver dentro de uma empresa, eu vou relacionar esses planos dentro de uma empresa e eu vou ter que produzir para que este patrão me retribui sobre aquilo que eu produzi. Entenda isso. Existe diversidade de relacionamento, diversidade de forma de você relacionar dependência, não dependência, certo? Isto explica que quando você tem consciência, você vai saber identificar tudo isso. Isto significa que esta fonte é relativo do corpo, sendo o corpo é relativo do tempo, né? Esta fonte é relativa do corpo, é igual eu acabei de dizer agora, eu tenho uma consciência, essa minha consciência é relativa do meu corpo, eu sou relativo do tempo, certo? Quando eu relaciono diretamente o tempo, eu tenho grande chance de conhecer os meus planos objetivos, independentemente de outro corpo. Agora, se eu relacionar os meus planos objetivos à dependência de outras pessoas, então eu posso ou não ter uma resolutividade sobre aquilo que as pessoas estão me dizendo. O que eu quero dizer? Eu vejo às vezes quando eu relaciono uma expressão a alguma pessoa, ela me traz uma resposta bem exata em uma consciência naquilo que ela já tomou conhecimento, daquilo que ela já estudou. Então eu vi que esse relacionamento é totalmente espiritual sobre aquilo que ela buscou ter conhecimento. Então isso é bom, isso acrescenta. Ah, a pessoa fez um curso de inglês e tal, já se tornou mestre, vamos, passa os seus conhecimentos, eu vou passar o meu conhecimento. Eu estou relacionando uma dependência sobre os conhecimentos dela e ela está relacionando uma dependência sobre aquilo que eu possa conhecer que ela tem.
né, de uma certa forma, tudo espiritual, na dependência. Isso tudo se aplica ao quê? Aos cosmos positivos, tudo aquilo é aos cosmos positivos, certo? Os cosmos, eles podem se aplicar em uma sociedade, ele pode se aplicar em um plano objetivo pessoal, ele pode se aplicar, né, diversidade de formas, certo? Vai entendendo isso e você vai entender tudo separadamente, ok? Isto explica que o cosmo bom é que é relativo da fonte. Todo cosmo bom é relativo da fonte. Por que ele é relativo da fonte? Porque a consciência é relativa do corpo, o corpo é relativo do tempo. A consciência que está relativa do corpo é a consciência que esteja na fonte, que esteja conectado com a fonte, que esteja conectado com a fonte. Você já parou para pensar o tanto que isso aqui é explicativo, né? Olha só, atmosferas, às vezes o gases, o oxigênio, que mantém os nossos corpos vivos, ele nos dá as possibilidades de mudar os cosmos. Ele nos dá, por que ele dá as possibilidades de mudar os cosmos? Porque isso é relativo àquilo que nós estamos manifestando com os nossos corpos emocionais. Entenda? E essas coisas relativas, ela vai se dividir sobre um cosmo bom e um cosmo mau. Então, isso vai poder mudar a atmosfera dos cosmos, mudando a atmosfera dos cosmos por bons mentores, muitos mentores bons, então tudo aqui fica o Cristo, todo o planeta fica com uma veste consciente. A veste consciente, ele faz com que este Cristo aqui deixe de ser trevoso. Então, aqui nós não temos mais expressão trevoso, nós temos uma consciência de cada corpo em específico, todos estão produzindo os bons cosmos, então nós estamos livres de ameaças de outras, de qualquer coisa, né? Nós estamos livres de uma ameaça alienígenas, de um extraterrestre, vamos dizer isso. É só uma ideologia, tá? Só para você entender isso aí, tá? É só para você entender que existe possibilidade de a gente estar absorvendo coisas de dentro da sociedade negada e criação sobre um plano evolutivo do mundo globalizado, ou então um plano evolutivo pessoal daquilo que as pessoas querem produzir dentro da sociedade, certo? Existe essas complexidades, ok? Entenda isso. Porém, o cosmo ruim vai relacionar este corpo emocional e vai mentir sobre esta fonte a fim de ter vantagem a qualquer custo, né? Dando uma relação com outro corpo emocional, dependendo e mutando a forma de relacionar, né? Às vezes, o que acontece? Existe forma que você muda isso, né? Você tem uma consciência naquilo, mas você muda isso na sua expressão, porque você quer formar uma ideia atrativa sobre aquilo que as pessoas se sentem atraídas. Você sabe, hoje, por exemplo, como é que você faz para atrair a pessoa? As pessoas, todo mundo gosta de dinheiro, e a maioria deles relaciona dinheiro de uma forma equivocada. E eles relacionam dinheiro dentro dos seus corpos emocionais, né? Valorizando o seu corpo. Quando o dinheiro entra para dentro de você, e você não entenda que ele faz parte dessa atmosfera, dos planos objetivos, e quando ele entra para dentro dos nossos corpos emocionais, ele começa a contaminar os nossos corpos e nós começamos a mentir para outra pessoa, né? Dizendo, né? Do lugar da nossa consciência aqui, nós vamos atrair aquela ideia. Por exemplo, vamos falar isso para a gente entender. Por exemplo, eu tenho 10 mil guardado na minha conta, por exemplo. Aí, só que eu vi uma pessoa aqui, tem uma coisa que me atrai. Aí eu falo para ela que, em vez de eu falar que eu tenho 10 mil, eu tenho 20, tenho muito dinheiro, dá para mim fazer o que eu quero, sabe, tal, tal, tal. Então, aquela pessoa que eu vi que ela tem uma coisa que me atrai, então ela vai sentir liberdade comigo, ela vai sentir uma suposta intimidade e tal, e ela vai relacionar a mim e tal, vamos gastar esse dinheiro junto e tal. Então ela vai se permitindo, ou seja, ela vai se permitindo de um interesse dela e eu vou atraindo ela sobre esses meus interesses e ela vai dar um relacionamento e esses relacionamentos já vai começar negado, né, de todas as formas. Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver se sentindo realizado, se você estiver ouvindo dessa voz. Se vocês não ouviu nada, não entendeu nada, não é necessário que vocês façam algo algum, não faça nada.
não ouvi, não entendi nada, desliga o vídeo, certo? Às vezes, o que que acontece? Você abriu o vídeo assim, tal, né, não é nada não, tranquilo, né, é só mais um vídeo. Já desliga, né, vá, tranquilo. O que as pessoas que têm a consciência, né, que se permite livremente, né, com carinho, com respeito, com dedicação, essas pessoas, né, não importa se, né, quantas pessoas, quantidade, é a individualidade de entendimento de cada um, sabe, de ser e querer ser uma pessoa consciente. É isso que vale, entenda? É isso que vale. Não adianta a pessoa tá dentro de uma situação, não está entendendo nada, não adianta, sabe, simplesmente desliga o vídeo, está tudo certo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.